Boa tarde, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez para um novo estudo neste serviço dos irmãos de Célia Lúcios, da nossa Escola Jesus Cristo. E, como é de tradição, vamos preparar a nossa oração inicial com uma página de André Luiz, pequenina, página esta psicografada por Chico Xavier, e que diz o seguinte: a palavra é a bússola de nossa alma onde estivermos. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque em verdade ela é a força que nos abre as portas do coração às fontes luminosas da vida ou às correntes da morte. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez reunidos em Teu nome, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo e da oração. Possamos nós, Senhor, aproveitá-la no sentido de buscarmos dia após dia aplicá-la em nossas vidas. Que o Teu amor nos fortaleça neste intento e que possamos, Senhor, prosseguir sempre com perseverança nesta prática. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora. Fortaleça-nos os corações para receber este alimento espiritual. É o que te rogamos, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós trazemos uma mensagem do livro da Esperança, também de autoria de Chico Xavier, pela psicografia, mas de autoria de Emmanuel pelos comentários e pela construção das mensagens. A mensagem de hoje é a de número 22 e intitula-se Amenidade. Em epígrafe, Emmanuel coloca um trecho do Evangelho de Mateus e um trecho de o Evangelho segundo o Espiritismo, porque este livro comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a epígrafe é a seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, Mateus 5:5. E do Evangelho segundo o Espiritismo, ele transcreve o capítulo 9, item 6. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhe são as formas de manifestar-se. Vejamos, meus irmãos, este título relacionado à epígrafe. O que é amenidade? A amenidade é a delicadeza, a suavidade, aquela doçura polida, agradável ao trato que nós temos em relação às pessoas. Então podemos dizer que a amenidade é ser polido. A amenidade é uma doçura, uma delicadeza ao tratarmos as pessoas. E essa característica, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, se manifesta naqueles que, sendo bons e afáveis com os seus semelhantes, exercitam-se na mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é a virtude daqueles que vão herdar a terra, a mansidão. E os mansos são doces, são delicados, são amenos. É sobre isso que Emmanuel vem conversar conosco através desta mensagem intitulada Amenidade. Vamos fazer a leitura dela, então.
Amenidade. Surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falhou, involuntariamente, na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade, todavia nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias. Chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Palavras sérias, não é, meus irmãos? São palavras muito importantes para nós, que somos os portadores deste dom que é o verbo, que é a palavra. E quando Emmanuel intitula esta mensagem de amenidade, ele quer nos alertar para a gravidade de não sabermos utilizar as palavras com amenidade, com delicadeza, com sinceridade, porém com polidez, com respeito. E estas questões precisam ser observadas por todos nós, porque, segundo Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Precisamos verificar o que enche os nossos corações, o que está dentro de nós e que vamos expressando com esse dom maravilhoso que Deus nos deu, que é a palavra. Emmanuel, então, começa nos fazendo uma constatação, a de que, sim, aparecem de vez em quando situações tensas que nos desafiam as forças da alma. Quem nunca passou por situações delicadas, de provocação, de irritação, situações que nos coloca em teste diante das nossas reações, né? Então nós precisamos todos estar conscientes e constatando com Emmanuel que essas situações aparecem. E aparecem
assemelhando-se, ele nos diz, a cargas explosivas prontas a serem detonadas pelo gatilho da boca. Então, as situações de tensão são perigosas, porque elas podem explodir e nós é que seremos os intermediários dessa explosão através da nossa boca, se não estivermos cuidadosos, atentos e vigilantes a esta situação. Então, ele nos faz constatar que a palavra pode ser uma arma na nossa boca. Ela pode ser detonada pela tensão quando nós não estamos preparados, quando nós não estamos harmonizados e somos apanhados, na maioria das vezes, de surpresa por essas situações, pelo conflito que elas provocam. Então, a reação desequilibrada no mal pode surgir de um momento nosso de invigilância. E a palavra pode ser esta arma detonando essa carga de explosivos que uma situação tensa contém em si mesma. Lembramos-nos aqui de Pietro Baldi, não é? Dize-me como reages e eu te direi quem és. A nossa reação fala muito daquilo que somos. Como nós reagimos diante das situações é uma declaração daquilo que nós temos, que nós somos, que nós temos interiormente. Então, dize-me como reages e eu te direi quem és. Se reagimos com paciência, com atenção, com delicadeza, com amenidade, estamos já no exercício da beleza que a palavra deve passar aos outros, deve expressar aos outros. Mas, se nós utilizamos a nossa palavra reagindo de maneira agressiva, de maneira intemperante, nós ainda estamos precisando exercitar este dom, esta possibilidade, este recurso que Deus nos deu, observando o que há dentro de nós primeiramente, porque é aquilo que está dentro de nós que vai se expressar num momento de conflito, num momento de tensão. Qual é então a orientação de Emmanuel? Mesmo que a indignação seja justificada, às vezes a situação nos deixa indignados. Às vezes aquela tensão criada tem uma justificativa para nós, mas mesmo que nos sintamos justificados para falar o que acharmos que queremos falar, não devemos fazê-lo. Reflete para falar. É a orientação de Emmanuel. Reflete, mesmo que você se ache com razão. Reflete para falar. Então, aquela parada obrigatória antes de sair respondendo, falando, emitindo opiniões, emitindo os seus julgamentos ou falando impropérios, o que é mais comum numa situação como esta. Então, nós precisamos fazer a nossa parada, respirar fundo, pausar a nossa respiração, a fim de não reagirmos impulsivamente com intemperança, de não darmos vazão àquela situação de destempero, de desequilíbrio. Então, nós precisamos ter atenção ao uso da palavra. Para nos ajudar em relação a isso, nunca é demais lembrar aquela historinha que, na verdade, é um grande e belo conselho do nosso querido Chico sobre a água da paz. Nos momentos como esses, ele sempre nos aconselhou a usar a água da paz. E o que ele diz sobre isso? Quando alguém lhe provocar irritações,
pegue um copo de água, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não a ponha fora, nem a engula. Então, conservar aquela água durante um tempo na boca. Enquanto durar a tentação de responder, deixe a água banhando a língua. Esta é a água da paz. Olha que conselho maravilhoso. É óbvio que nem sempre teremos um copo d'água à mão. Mas o que Chico está querendo nos dizer é que nós precisamos guardar a língua. Não ficarmos achando que temos que falar a cada provocação, que temos que responder a cada situação que achamos da qual discordamos. Nós precisamos aprender a nos calar. Para manter a paz, nós precisaremos nos calar muitas vezes, meus irmãos. A paz depende de todos nós, da construção de cada um, construção interior, para que essa construção se extravase e alimente todas as situações em que estamos. Nós precisamos engolir as nossas opiniões, muitas vezes. Nós precisamos calar a nossa resposta agressiva, a nossa reação intemperante, para que a paz se faça, para que não usemos a nossa palavra de uma forma inadequada e causemos, muitas vezes, destruições. Porque a palavra, ela pode, como nos disse André Luiz, ser uma fonte luminosa da vida, mas também pode abrir as portas às correntes da morte. Como nós usamos a nossa palavra vai determinar o seu alvo, o seu objetivo. É algo muito importante de nós refletirmos, porque esta é uma dificuldade, acho que de todos nós. Porque nós ainda não somos pessoas com uma espiritualidade superior, trazemos ainda as nossas dificuldades internas. E como a palavra é uma expressão daquilo que somos, na maioria das vezes, o que colocamos para fora através dela nem sempre é muito positivo. Então nós precisamos exercitar esse recurso que Deus nos deu. Continuando no texto, qual é então a finalidade da palavra? É promover o diálogo, o entendimento, comunicar o bem, construir as bases do amor e da união. A palavra foi feita para o positivo, para o bem. Isso nos faz também nos lembrar de uma música que nós ouvíamos muito, eu especialmente na minha adolescência, uma música católica que vale a pena nós recordarmos aqui, não cantando, mas recitando o poema, porque é um poema de Irene Gomes, e que diz exatamente qual é a finalidade da palavra. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para a opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. Esta é a finalidade da palavra, meus irmãos. Construção no bem,
diálogo fraternal, ajuda, orientação, aprendizado. Nós precisamos unir ao invés de separar com as nossas palavras. Esta é a finalidade deste recurso maravilhoso que Deus nos oferece para nos comunicarmos uns com os outros, diminuindo a distância da tristeza, podendo conversar, apoiar um irmão que está triste, consolá-lo na sua dificuldade, orientá-lo em caminhos que ele ainda não conhece que são importantes, falarmos do amor de Jesus. Como é bonita a função da palavra na nossa vida quando nós passamos a, dando valor a ela, utilizá-la na sua função primeira, que é de construção do bem. Isso é muito bonito de se ver quando nós realmente queremos aprender, queremos, compreendendo, colocar essas lições na nossa prática diária. Para essas ocasiões de tensão, Emmanuel então nos propõe um exercício que nós, na maioria das vezes, não fazemos, mas que é necessário fazermos. Qual é o exercício proposto por Emmanuel em sua sabedoria, em sua vivência espiritual, em sua observação da vida, das experiências que todos nós temos? Ele nos propõe nos imaginarmos no lugar daquele com quem estamos falando, mudando a nossa perspectiva, o nosso ponto de observação dos fatos. Para não explodirmos, para não nos colocarmos de maneira indelicada, grosseira, intolerante, diante de uma situação que é conflituosa e que às vezes o nosso interlocutor está promovendo, que nós possamos, antes de explodir, para não explodirmos, parar, respirar fundo e nos colocarmos no lugar dele. Será que se nós estivéssemos no lugar dele, nós também não cometeríamos o mesmo erro? Não estaríamos fazendo a mesma coisa? É um exercício de mudança de perspectiva, de mudança de lugar, para que nós assim possamos ampliar a nossa compreensão sobre essas pessoas, sobre aquela situação e reagirmos com equilíbrio e não de forma explosiva. Então ele nos oferece aqui 2 exemplos. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se a gente percebe que o outro está falando algo que não é real, que é uma bobagem, vamos pensar em nós. Quantas vezes nós também falamos impensadamente? Será que também não cometemos o mesmo erro? Será também que não falamos de maneira inadequada e falamos coisas que não deveríamos em outras situações? É um exercício a fazer. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. Às vezes, alguém falha conosco numa atividade que tinha combinado para fazer conosco, e aquilo nos irrita, e ele nos pede, pensa, faz um exercício de recordar-se, se também você não fez isso alguma vez, deixou de cumprir o seu dever, a sua obrigação, por alguma razão. Quando nós fizermos esses exercícios, meus irmãos, nós estaremos com uma visão mais compreensiva em relação às pessoas
em relação às situações nas quais elas estão. E aí nós teremos condição de não reagirmos de forma desequilibrada, mas de ou nos calarmos ou emitirmos palavras que sejam amenas, compreensivas, delicadas, num momento que nos provoca as emoções mais recônditas, mais inferiores. É o nosso exercício diário. Mais adiante, ele vai nos falar sobre a cólera. A cólera, essa explosão irascível, que o Evangelho segundo o Espiritismo também nos explica muito bem. Emmanuel diz assim: em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Então tudo começa naquela incompreensão, naquela intolerância, pode ir crescendo com a nossa palavra azeda, com a nossa palavra inferior, e ao crescer vai gerando uma vibração de cólera, sai da palavra falada e começa ao grito. Então é uma rede, é uma corrente, é um circuito que, quando nós damos vazão a ele, pode gerar tantos problemas que mais adiante nós não saberemos como encerrar estes problemas. Então a cólera é uma bomba de rastilho. E nós já vimos, quando nós acendemos aquele rastilho, ela vai até causar destruição. Então essa bomba de rastilho, que pode comprometer, segundo Emmanuel, a estabilidade e a elevação da vida onde ela estourar, então ela compromete, ela desequilibra, ela destrói, ela adoece. Essa bomba não deve ter vez na nossa vida. Nós precisamos cuidar do nosso vaso interior, limpar as nossas inferioridades, fazer, meus irmãos, uma limpeza diária naquele exercício de Santo Agostinho, que nos ensina todas as noites a fazer uma retomada do nosso dia, a nos autoavaliarmos, para que a cada dia passemos ao outro com uma nova proposta, sem aquele peso da consciência. Esse exercício de avaliação diária vai nos ajudar a nos conhecermos um pouco mais. É um exercício de autoconhecimento. E esse exercício de autoconhecimento vai nos apontar quais são aqueles pontos nevrálgicos que nós temos, os nossos pecados prediletos, aquelas situações que precisam ser trabalhadas dentro de nós, para que não cheguemos a um ponto de acender esta bomba de rastilho curto e, com a nossa cólera, destruirmos o equilíbrio do ambiente em que estamos. Às vezes, dentro da nossa casa, somos intolerantes, somos coléricos, gritamos o tempo inteiro. Isso nos faz lembrar também de uma mensagem de Neio Lúcius, que se chama O Grito de Cólera. Ele fala a uma criança, um menino, que gritou dentro da sua casa, e ele mostra uma cadeia de acontecimentos que aquele grito de cólera, por causa de uma bobagem, de um desejo dele que não foi realizado, gerou. Então a mãe adoeceu, o pai se irritou, então uma série de situações ocorreram, desequilibrando a ambiência espiritual e até física daquelas pessoas, por causa de uma intemperança, de uma falta de vigilância, de um grito de cólera. E aí ele termina esta mensagem dizendo assim: o grito de cólera é um raio mortífero
que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Então, a nossa cólera é a vibração expelida, é a vibração emitida por nós. E a cólera, porque é uma bomba, tem caráter destruidor, ela vai emitir essa destruição, esse desconforto, vai destruir saúde, vai destruir paz. E nós não devemos ser agentes desse tipo de situação, meus irmãos, por causa da nossa invigilância. A cólera é uma bomba de rastilho curto. Atentemos para não transformar a nossa palavra nessa arma destruidora que emite dardos de dor, de tristeza, de desequilíbrio aos que convivem conosco, ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso ambiente doméstico, em nossas relações. Mais adiante, Emmanuel nos diz que, indiscutivelmente, o verbo, a palavra, foi estabelecida para que nós nos utilizemos dele. Então, a palavra é um recurso que nós temos. A palavra foi feita para que nós possamos unir, elevar, transmitir o bem, transmitir a verdade, fazer construções positivas. E ele diz também que o silêncio é o guardião da serenidade. Então nós precisamos dosar esses dois elementos. Nem sempre, como Emmanuel nos afirma, o silêncio consegue fazer o seu trabalho, porque nós não damos oportunidade a ele. Mas o silêncio é o guardião da serenidade. Quando quisermos falar de forma indelicada, grosseira, guardemos o silêncio para asserenarmos o nosso coração, para abrandarmos aquelas emoções esfogueadas que estão tentando nos obstruir a visão espiritual. Guardar o nosso coração no silêncio. Usar a água da paz, fechar a boca, para que não expressemos o mal, para que não falemos o mal. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. O silêncio é o guardião da serenidade, é um recurso estabelecido para nós. Entretanto, nos relembra Emmanuel, ela não foi feita para transfigurar a nossa cabeça num vulcão em movimento. Vulcão entra em erupção. O vulcão pode destruir também. Então, nós não podemos transformar a palavra nessa lava destruidora com as nossas erupções verbais, que arrasam a paz e o equilíbrio. Nós precisamos vigiar, vigiando o que somos, vigiando o que sentimos, o que pensamos, para não nos desequilibrarmos em momentos de surpresa. Porque é quando somos apanhados de surpresa, é na nossa reação que nós demonstramos o que somos. E se nós não estamos trabalhando isso, o que vamos emitir nessas horas pode não ser muito agradável. Então, tenhamos cuidado, tenhamos atenção. Conquanto se imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Então, é possível, embora nós tenhamos essa
essa indicação de sermos francos, de sermos verdadeiros, mas é franqueza sem intolerância, é franqueza sem grosseria, é franqueza sem indelicadeza, lembrando-nos de que nós estamos falando da amenidade. O nosso trato com os outros tem que ser tocado de amenidade, tem que ser tocado de mansidão, porque nós estamos a caminho desse aprendizado para um dia herdarmos a terra, se quisermos herdar a terra. Se quisermos estar aqui para herdar a terra, temos que ser mansos. E os mansos não tratam os outros com palavras agressivas, com palavras indelicadas. Então nós precisamos pensar que esse fogo da violência não pode mais fazer parte do nosso palavreado, das nossas emissões vocais. E termina Emmanuel nos dando algumas orientações finais. Termos o domínio de nossas emoções, alinhando-as no equilíbrio e no discernimento, para que nossas palavras não traduzam intemperança, ou seja, ausência de amenidade. Essa é a primeira orientação. Em vista disso tudo que nós conversamos, que ele veio nos esclarecer, o que é que nós precisamos exercitar? O domínio de nossas emoções. É um exercício e tanto, meus irmãos. Dominar as nossas emoções, estarmos à frente delas, no poder delas, para que elas não nos dominem, usando-nos para destruir o equilíbrio, usando-nos para destruir a paz. Então, dominar as nossas emoções, alinhando-as ao equilíbrio e ao discernimento. Discernir ajuda-nos a não fazermos esse papel de armas verbais, a utilizarmos a nossa palavra como uma arma, como algo que é negativo. Outro conselho, outra orientação de Emmanuel: dosarmos o uso do silêncio da palavra, guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, para desfazer enganos e esclarecer raciocínios, sem, entretanto, usar a palavra com dureza ou arrogância em nome da verdade. Olha que importante, meus irmãos. Falar é importante, silenciar também. Então, o equilíbrio entre esses dois recursos deve ser também exercitado por nós. Falar na hora em que for necessário, porque quando estamos diante de uma situação em que devemos falar e não o fazemos, nós estamos pecando por omissão. Nós precisamos falar quando nos sentimos na necessidade de falar. Há momentos em que não podemos ficar calados, em que temos que expor a nossa opinião, expor o nosso pensamento, o nosso raciocínio, sempre com temperança, sempre com respeito, sempre com amenidade. Mas há momentos em que nós não devemos falar. Há momentos em que nós devemos, para o bem geral, para que a paz se instale, para que não haja desequilíbrio, porque às vezes nós não estamos em condições de falar. Então é melhor guardar para si aquela palavra, pedir a Deus que lhe dê calma, orientação, vigilância, para não explodir e expressar o mal. Domínio das emoções, mas também equilíbrio, dosagem na hora de usar a palavra e na hora de ficar em silêncio. Por quê? Porque às vezes a nossa palavra precisa
precisa desfazer alguns enganos, precisa esclarecer alguns raciocínios e ela será importante. Mas quando ela não tiver uma função que seja para o bem, melhor não falarmos, melhor nos calarmos. E não acharmos que somos os donos da verdade, que nós temos que falar mesmo porque aquilo está errado, porque não está correto, então eu tenho que falar, eu sou franco, eu falo. Olha a orientação de Casimiro Cunha. A verdade é alguma coisa bela, sagrada, infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser dita. Então não adianta querermos explodir, esbravejar em nome da verdade que nós achamos que temos, se nós estamos usando a nossa palavra para ofender, para magoar, para ferir. Então de que vale uma palavra sem amor? De que vale uma palavra que ofende? De que vale uma palavra que fere o outro? A verdade é alguma coisa bela, sagrada, infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser dita. Este, meus irmãos, é o estudo desta tarde que vai nos lembrar sobre a importância da palavra e que nós possamos guardar essas lições, porque as nossas palavras emitem as vibrações do que somos e são elas também que muitas vezes atraem as companhias espirituais que temos. Então vejamos o que temos falado, lembrando aquela passagem dos discípulos de Emaús, que após a crucificação de Jesus, eles estavam um pouco atordoados, conversando sobre os últimos acontecimentos, e Jesus, sob a forma de um peregrino, se junta a eles e percebe que eles estão muito presos àqueles acontecimentos negativos e conversam muito sobre aquilo. E aí ele lhes pergunta: que palavras são essas que trocais pelo caminho? Então, meus irmãos, que essa pergunta de Jesus possa ecoar dentro de nós. Que palavras temos trocados uns com os outros ao longo dos nossos caminhos, do caminho da nossa vida? Assim, nós poderemos fazer uma autoavaliação e, de alguma maneira, melhorarmos esse uso, retocarmos a palavra que usamos para que ela seja sempre expressão do amor, expressão da gentileza e que também possa nos revelar no trato ameno com os nossos irmãos. Para encerrar o nosso estudo ainda, gostaria de ler um poema de Maria Dolores que se intitula Vida e Palavra. Palavras o vento leva. O verbo seria nada, cinza dispersa na estrada, se fosse o que o povo diz. Mas a verdade é que às vezes uma frase quase à toa pode fazer a pessoa tão feliz quanto infeliz. Pela expressão se revelam as linhas do pensamento. Agora é um simples acento, depois é força real. Segundo a intenção que a dita, configura mais além a luz que nasce do bem ou a treva que vem do mal. Onde estiveres, não fales algo que fira ou deprima. Conserva-te sempre acima de toda perturbação. Onde a discórdia apareça e onde a vida se degrade, falando, estende a bondade por bênção de contenção. Usa a conversa plantando correção e gentileza. Observa a natureza em todo e qualquer lugar. A gleba produz sem queixas. O sol não pede tributos. O pomar entrega os frutos, servindo sem reclamar.
alma fraterna. Trabalha, constrói, socorre, auxilia. Acende a luz da harmonia onde seja, com quem for. Palavra é semente, vida, convite, aceno, promessa. E o reino de Deus começa no verbo de paz e amor. Que falemos sempre na linha do amor, da verdade, da delicadeza e do respeito a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos por estes momentos de comunhão espiritual, em que ouvimos, Senhor, um pouco mais sobre a importância da palavra, de sermos cuidadosos uns com os outros ao nos comunicarmos, que tenhamos amenidade, brandura. Ajuda-nos, Senhor, a guardar essas lições em nossos corações para, de algum modo, deixar que elas frutifiquem em nossas vidas. Cuida da nossa palavra, cuida de nós, Senhor, ajuda-nos a vencermos as nossas inferioridades, para falarmos o bem, expressarmos o amor, aproximando-nos assim um pouco mais de Teu Filho, um pouco mais da Tua presença em nós. Em Teu nome, em nome de Jesus, agradecendo aos amigos espirituais da nossa escola, benfeitores nossos, damos por encerrado o estudo desta tarde. Que assim seja.